Acabei de receber uma ligação muito estranha. Uma mulher dizendo que o local do casamento foi cancelado. Deve haver algum mal-entendido. Não há mal-entendido algum, pai. Como assim? Isso é absurdo. Temos contratos assinados. Contratos com Elegância Eventos, que pertence a Andrade Participações, que pertence a Andrade Holdings, que é minha. Silêncio total do outro lado da linha. Você está brincando. Não estou brincando, pai. E se você verificar, vai descobrir que o Hotel Fazano onde vocês reservaram os quartos também é meu. Assim como o buffet, as flores, a música, os carros, o restaurante da ceia de ensaio e até mesmo o resort onde Leonardo planejava a lua de mel. Ouvi minha mãe falando no fundo, sua voz subindo em tom de pânico. Ricardo, isso é uma loucura. Você não pode simplesmente. Posso sim, pai. E já fiz. Mas por quê? Por que você faria uma coisa dessas? A pergunta ficou no ar por um momento. Por quê, de fato? Era sobre o dinheiro? Sobre o convite cancelado? Ou era sobre algo muito mais profundo, 12 anos de ser visto como filho fracassado, de ter minhas conquistas minimizadas, de ser constantemente comparado desfavoravelmente ao irmão mais novo? Por que vocês decidiram que minha presença não era bem-vinda? E se não sou bem-vindo como irmão, também não sou bem-vindo como fornecedor. A conversa continuou por mais 20 minutos, alternando entre súplicas, tentativas de negociação e explosões de raiva. Meu pai tentou apelar para os laços familiares. Minha mãe pegou o telefone em determinado momento e tentou me fazer sentir culpado pelo sofrimento que estaria causando ao Leonardo. Mas eu permaneci inflexível. O casamento estava cancelado, e não havia volta. Depois de desligar, liguei para Patrícia. Cancele todos os meus compromissos para os próximos 3 dias. Vou trabalhar de casa. Sabia que as próximas 72 horas seriam um furacão. Minha família descobriria gradualmente a extensão real do meu império empresarial. Haveria telefonemas, mensagens, talvez até tentativas de visitação. Leonardo provavelmente apareceria no meu apartamento, alternando entre súplicas e ameaças legais. Mas por enquanto, tudo o que queria era sentar na minha varanda, olhar para a cidade que eu ajudara a moldar nos últimos 12 anos, e saborear o silêncio antes da tempestade. O jogo havia mudado completamente. E pela primeira vez em mais de uma década, eu tinha todas as cartas na mão. 3 horas depois, meu porteiro ligou para avisar que Leonardo estava na recepção. Não era surpresa, sabia que ele seria o primeiro a aparecer. Meu irmão sempre foi o diplomata da família, aquele que tentava resolver conflitos com charme e lógica jurídica. Pode mandar subir, disse ao porteiro. Abri uma garrafa de Macallan 18 anos e servi 2 doses. Se íamos ter essa conversa, pelo menos seria civilizada. Leonardo entrou no meu apartamento como se estivesse pisando em território inimigo. Seus olhos percorreram o ambiente, a vista panorâmica de São Paulo, os móveis de design italiano, a adega climatizada visível através das portas de vidro. Era a primeira vez que ele visitava minha casa, e podia ver a surpresa mal disfarçada em seu rosto. Jesus, Ricardo. Este lugar deve ter custado uma fortuna. Alguns milhões, respondi casualmente, estendendo um dos copos de uísque. Sente-se. Ele aceitou a bebida mas permaneceu de pé, com aquela postura tensa que assumia quando estava prestes a entrar em modo advocacia. Precisa parar com essa loucura. Mamãe está em pânico total, papai não para de ligar para advogados tentando encontrar uma brecha nos contratos, e Jennifer. Ele pausou, passando a mão pelos cabelos. Jennifer está trancada no quarto chorando há 2 horas. Jennifer é sua noiva. Lidar com o estresse dela é responsabilidade sua, não minha. Como você pode ser tão frio? Somos irmãos. Engraçado você mencionar isso agora. Não parecia muito relevante quando vocês decidiram me excluir do casamento. Leonardo se jogou no sofá, finalmente aceitando que a conversa seria longa. Foi ideia da família dela, não nossa. A mãe da Jennifer tem essa obsessão com apresentações. Ela acha que você tem má influência sobre a imagem da família. Má influência? Quase ri. Léo, você tem ideia de quanto faturei no ano passado? Não faço a menor ideia. Você nunca fala sobre trabalho nas reuniões de família. 890 milhões de reais. O copo de uísque parou no meio do caminho para a boca dele. O quê? Quase 900 milhões de reais de faturamento. Lucro líquido de 215 milhões. E este ano deve ser ainda melhor, acabei de assinar a aquisição de uma rede de resorts no litoral norte que vai expandir nossa capacidade em 40%. Leonardo me encarou como se estivesse falando em língua estrangeira. Isso é impossível. Você organiza festinhas. Eu construí um império, Léo. Enquanto vocês estavam preocupados com diplomas e títulos, eu estava comprando empresas e moldando mercados.
Peguei meu tablet e abri o relatório financeiro mais recente da Andrade Holdings. As páginas deslizavam mostrando gráficos de crescimento, aquisições, projeções de mercado. Os olhos de Leonardo se alargaram a cada número. 23 hotéis. 15 restaurantes. 8 casas de eventos. Isso não pode estar certo. E está certíssimo. E não para por aí. Mudei para outra tela. Andrade Real Estate possui 17 propriedades comerciais em São Paulo, incluindo aquele prédio onde o escritório do seu chefe está instalado. O Santos e Associados paga aluguel para você? Paga. E bastante bem, diga-se de passagem. Leonardo afundou no sofá, processando a informação. Por que você nunca contou para ninguém? Por que contaria? Desde que abandonei a faculdade, vocês me tratam como se eu fosse um fracassado. Lembra das reuniões de família? O Leonardo está indo tão bem no escritório, o Leonardo vai ser promovido a sócio. Por que o Ricardo não consegue ser mais como o Leonardo? Ele teve a decência de parecer envergonhado. Nós só queríamos que você tivesse estabilidade. Eu tenho mais estabilidade do que toda a família junta. Vocês sabem quanto vale meu patrimônio pessoal, Léo? Não a empresa, meu patrimônio pessoal? Ele balançou a cabeça. 1,2 bilhão. Se eu parar de trabalhar hoje, tenho dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelos próximos 500 anos. O silêncio se estendeu por vários minutos. Leonardo bebia o uísque devagar, claramente tentando reorganizar sua visão de mundo. Mesmo assim, disse finalmente, você não pode destruir meu casamento por causa de um mal-entendido. Mal-entendido? Levantei da poltrona. Léo, vocês não apenas me desenvidaram do casamento. Vocês pediram para ficar com meus 80 mil reais como se fosse uma gorjeta que deixaram para trás. Isso foi ideia da sogra. E vocês concordaram. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Patrícia, Sr. Ricardo, estou recebendo ligações desesperadas de todos os fornecedores do casamento Silva Montenegro. Eles querem confirmar se o cancelamento é real. Como devo proceder? Digitei de volta, confirme tudo. Oriente-os a enviar as faturas de cancelamento diretamente para as famílias. Com quem você estava falando? Perguntou Leonardo. Minha assistente. Confirmando que todos os cancelamentos estão sendo processados. Ricardo, por favor. Se é sobre dinheiro, eu pago de volta os 80 mil. Com juros. Não é sobre dinheiro, Léo. Então sobre o quê? Me aproximei da janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Como explicar 12 anos de ressentimento acumulado? Como colocar em palavras a frustração de ser sistematicamente subestimado pela própria família? É sobre respeito. É sobre o fato de que vocês me veem como uma vergonha, como alguém que nunca conseguiu se encontrar na vida. É sobre todas as vezes que mudaram de assunto quando alguém perguntava sobre minha profissão. É sobre vocês assumirem automaticamente que qualquer dinheiro que eu contribuísse seria insignificante o suficiente para ser descartado quando conveniente. Nós nunca. Vocês sempre. Virei para encará-lo. Lembra do aniversário de 60 anos do papai? Quando eu ofereci para pagar o jantar no Fazano, vocês riram. Disseram que era muito caro para mim, que era melhor escolher um lugar mais simples. Vocês não sabiam que eu era dono do restaurante. Leonardo ficou pálido. E no Natal passado, quando mencionei que estava expandindo para o Rio de Janeiro, mamãe disse que bom que você ainda tem sonhos. Como se fosse uma fantasia infantil, não um investimento de 50 milhões de reais. Ricardo. Cada reunião de família era um lembrete de que vocês me viam como irmão fracassado. O contraste cuidadosamente estabelecido para destacar como Leonardo era bem-sucedido. Bem, agora vocês sabem a verdade. Meu telefone tocou. Era Patrícia novamente. Com licença, disse a Leonardo. Patrícia? Senhor Ricardo, acabei de receber uma ligação da senhora Silva. Ela está. Bem, ela está em pânico. Perguntou se existe alguma forma de reverter os cancelamentos. E você disse? Que todos os contratos foram definitivamente rescindidos conforme suas instruções. Ela perguntou se o senhor aceitaria uma reunião para discutir a situação. Olhei para Leonardo, que me observava com uma expressão de súplica nos olhos. Diga à senhora Silva que não há nada para discutir. Os cancelamentos são finais. Entendido, senhor. Desliguei e voltei minha atenção para meu irmão. Essa era a mãe da Jennifer, não era? Perguntou ele. Era. Ricardo, ela está desesperada. Eles já enviaram os convites, confirmaram com todos os convidados, alguns já compraram passagens aéreas. Deveriam ter pensado nisso antes de decidir que minha presença seria constrangedora. Leonardo se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para o outro da sala. Tudo bem, você provou seu ponto.